estou tendo a oportunidade, né, uma belíssima oportunidade de conversar mais uma vez com o governador Romeu Zema. Eu falo belíssima porque às vezes a gente tem que pontuar. Eu sou uma admiradora do trabalho dele, porque ele foi eleito com um Estado completamente quebrado e, sob o ponto de vista econômico, ele pegou uma terra arrasada, passou por Brumadinho e agora enfrentou uma pandemia e ainda está enfrentando. Eu gostaria, governador, que o senhor nos contasse essa trajetória e quais foram os maiores desafios e as conquistas. Bom, primeiro é um prazer estar com você, Rita. Agradeço muito essa oportunidade e realmente nós assumimos um estado arrasado, como você disse. Eu sempre menciono que pior do que a má gestão é a ausência de gestão. Pior do que uma casa que não está bem conservada pelo dono é uma casa abandonada. E o estado de Minas estava totalmente abandonado. E um exemplo claro disso é como as prefeituras estavam sendo tratadas. O último governo deixou de repassar o que era de direito dos prefeitos, um valor de 7 bilhões e 200 milhões de reais. Nós temos feito todos os repasses correntes do mês e ainda estamos pagando esse atrasado em 33 parcelas. Um parcelamento que só vai terminar no último dia do meu governo, vai até dezembro de 2022. Esse é apenas um dos pontos. O último governo sacou depósitos judiciais no Tribunal de Justiça no valor de 8 bilhões, deixou de arcar com aquilo que ele descontou do funcionalismo público de empréstimos consignados, fazendo com que o funcionalismo fosse cobrado indevidamente, tivesse o nome escrito no SPC e Serasa, fez uma série de compras que não foram honradas e que nós estamos gradativamente pagando. Até hoje, a única coisa que eu tenho feito dentro do governo é apagar incêndios que foram criados no passado. E quando você está fazendo isso, infelizmente, não há como você construir nada novo. Um bombeiro não constrói prédio, ele apaga incêndios de prédio. Mas eu sou otimista, com o tempo esses incêndios vão sendo apagados, como eu falei, até final do ano que vem, os prefeitos vão receber aquilo que é de direito deles, e um dia vai começar realmente a nós termos aqui condição de voltarmos a investir. Precisamos tratar melhor as nossas rodovias. Alguns investimentos têm sido feitos como em escolas, porque nós temos o teto da educação. Então, alguma coisa de positivo já acontece, dá para ver. Mas nós só vamos ter um estado forte financeiramente mais adiante, porque a situação financeira é muito grave. Agora, pelo menos nós paramos de piorar. Já é algo excepcional, porque nós estávamos caminhando para um abismo e já estamos agora caminhando no sentido contrário, e com o tempo eu espero que a velocidade aumente. E eu faço questão, para concluir essa parte, Rita, de dar o exemplo. Aqui nesse prédio que nós estamos, eram 9 elevadores. Hoje são 3 funcionando. Só aqui nós estamos economizando, nesse prédio que eu uso, 100 mil reais por mês de energia elétrica. Eu não moro no palácio, eu moro na minha casa, só aí eu economizei 32 empregadas. Porque eu tenho uma que eu pago, e não 32 que era pago pelo pagador de impostos. Então o exemplo tem de vir de cima e eu faço questão. O senhor está falando aí sobre o ponto de vista do Estado, né, de receitas, despesas, o Estado falido, mas na sua promessa de campanha, né, o senhor falava muito da importância de criar um Estado onde o ambiente econômico fosse propício para a produção, para o empreendedor ter vontade de fazer negócios em Minas. E parece que nesse sentido o senhor tem conseguido um bom resultado. Temos, Rita, e tem um número que comprova isso claramente. Na última gestão, um período de 4 anos, o Estado atraiu para Minas Gerais 26 bilhões em novos investimentos.
Em 2 anos, a metade do tempo, nós já conseguimos atrair 88 bilhões. Então, na metade do tempo, nós já fizemos 3 vezes mais do que o último governo. E isso por quê? Primeiro, que quem investe, quer investir com gente séria. Já tive notícias que quem vinha aqui só conseguia ter as coisas viabilizadas se pagasse contribuição para algum partido político. Comigo não tem isso. Eu trato da melhor forma e coloco tapete vermelho para o empreendedor, que é a coisa que o mineiro mais quer é emprego. E no último governo isso não aconteceu porque quem queria instalar em Minas não era bem tratado. Então, uma desconsideração total com o povo mineiro. Além disso, nós temos simplificado muito a parte tributária. As obrigações acessórias, que é um complicador das empresas que prestam conta todo mês, nós temos simplificado. A parte ambiental nós temos digitalizado, não tem como mais um processo ficar engavetado, esquecido. Então a fila tem diminuído sempre e criamos um ambiente muito mais propício, principalmente para o microempreendedor. Nós eliminamos alvarás para mais de 640 atividades. No passado, uma cabeleireira precisava de alvará, hoje não precisa mais. Um borracheiro precisava, hoje não precisa mais. Isso levava as pessoas para informalidade ou para clandestinidade. E hoje as pessoas têm essa confiança do Estado. O produtor rural, no passado ele precisava ir até a administração fazendária para emitir nota fiscal de qualquer produção que ele tivesse no estabelecimento dele. Hoje ele entra na internet, emite a nota, emite a guia e pode transportar e paga depois. Então o Estado tem de acreditar em quem trabalha, porque parece que o Estado sempre desconfiou e maltratou quem trabalha. Então essas mudanças já começaram a acontecer e você que é economista, quando for analisar os números, com certeza Minas tem de estar melhor do que a média Brasil. E os últimos números indicaram. Sim. A economia do Brasil caiu, Minas caiu, mas caiu menos. E quando o Brasil voltar a crescer, Minas tem de estar crescendo mais. Porque nós estamos fazendo aqui todos esses rearranjos para que Minas seja um estado mais dinâmico em termos econômicos. Falando também em conquistas, né, nesses tempos difíceis, Minas também voltou a melhorar na educação. O senhor pode me dizer que tipo de investimento, como foi feito, ou que tipo de gestão que foi implementada na área de educação para que Minas obtivesse números melhores? Rita, gestão é gestão em todo lugar do mundo. Gestão envolve você ter pessoas qualificadas nos cargos-chave. Nós fizemos, dentro do nosso projeto Transforma Minas, que é colocar pessoas qualificadas nesses cargos, isso na educação. As regionais de educação que nós temos no estado passaram a ser ocupadas todas por pessoas que têm competência e não por pessoas que eram amigas do rei. Isso já fez uma diferença substancial. Nós reorganizamos todas as escolas. Muitas vezes você tinha na escola 2 professoras, cada uma dando aula para 10 alunos. Uma delas com desempenho excelente e a outra com desempenho muito inferior. Qual que é a situação hoje? Uma professora ficou a melhor delas, dando aula para os 20 alunos e todos com a nota com desempenho melhor do que antes. Porque antes tinha de dar emprego para alguém que talvez não tivesse a qualificação adequada, que era a bandeira de quem estava aqui anteriormente. Então, em resumo, não tem nenhum toque de gênio nisso. O que tem é um trabalho sério, um trabalho de gente comprometida que quer fazer aquilo que funciona acontecer. E o que nós fizemos na educação foi isso, e tivemos a melhor avaliação do ensino médio da história de Minas Gerais, tanto em português quanto em matemática. O Estado havia ficado patinando aí uns 8 anos, 6 anos na questão da educação, e em um ano, porque essa avaliação foi feita no final de 2019,
nós conseguimos algo que nos anos anteriores não havia sido realizado. E isso é querer fazer o certo, é você tomar decisões técnicas em vez de ficar criando cabides de emprego, que infelizmente é o que acontecia. Governador, e diante dessa pandemia, como é que o senhor vê a situação do Estado hoje? E o que o senhor está vendo para frente? É uma análise do hoje e o para frente. Rita, nós temos ainda uma situação muito difícil em termos financeiros. Eu sempre menciono que a situação do Estado é semelhante à de uma pessoa que ganha R$3.000 por mês, precisa pagar aluguel, precisa comer, precisa pagar energia, pagar água e tem uma dívida de 100 mil. Essa pessoa vai conviver com essa dívida muitos e muitos anos. Então, o que nós temos em Minas hoje é um Estado nessa situação. E uma pessoa que está nessa situação não vai poder assumir compromisso de comprar um carro, de ampliar sua casa, de fazer algum investimento, porque ele está ali trabalhando para pagar a dívida. E o que acontece com Minas Gerais hoje é muito semelhante a isso. Mas nem tudo depende de dinheiro. Nós estamos falando aqui de educação, nós conseguimos avançar na educação apesar da falta de dinheiro. Minas Gerais, na pandemia, tem uma das menores taxas de óbitos do Brasil, apesar da falta de dinheiro, porque depende de querer fazer, não depende só de dinheiro. Se dependesse de dinheiro, nós tínhamos a pior taxa de óbito do Brasil e temos uma das mais baixas. A segurança, 2019 foi um ano em que os índices de segurança foram os menores desde a série histórica que começaram a ser feita, e 2020 nós conseguimos mais outro avanço, também sem gastar dinheiro, fazendo melhor uso daquilo que existe. Eu gosto de dizer muito que para ter uma casa limpa e organizada, ninguém precisa ganhar 10 mil, 20 mil por mês, não precisa pegar o pano, a vassoura e resolver, não é isso? E isso nós estamos fazendo aqui dentro do Estado. Temos gente boa, gente comprometida, falta dinheiro. Mas não é só dinheiro que resolve, não. Casa limpa e organizada, cheirosa, basta você querer ter a sua e eu querer ter a minha, que nós damos conta. Então, o que faltava aqui dentro era vontade, era até falta de vergonha de querer fazer as coisas certas. Olha, governador, passamos, né, pelo problema de Mariana, passamos pelo problema de Brumadinho, e o governo está para fazer um acordo com a Vale. O que o senhor tem para dizer para nós sobre esse acordo, que era para ser feito até sexta-feira, né? Quer dizer, até ontem, né? Isso. E agora, deixa eu voltar aqui, Cedita, por favor, para Claro. o tempo. Eu vou tirar o dia. Põe dia 29. Governador, voltando aí mais para a economia e pelos desastres que Minas foi vítima aí da mineração, nós tivemos aí o episódio de Mariana, tivemos o episódio de Brumadinho, e em relação a Brumadinho, o Estado está para fazer um acordo com a Vale, né? No dia 29 era para ser selado esse acordo. O que o senhor tem para nos dizer sobre isso? Rita, o acordo está bem encaminhado, o Estado tem se empenhado nesse acordo há mais de 1 ano e meio, a Advocacia Geral, junto com o Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Defensoria Pública, e para o povo mineiro esse acordo é importantíssimo. É muito provável que agora, nesse início do mês de fevereiro, nós tenhamos aí um acordo selado, finalmente, está bem adiantado, e vai ser questão de dias aí para nós estarmos divulgando. Eu estou muito otimista. O senhor acha que vai ficar bem mais próximo de 54 bilhões, porque está havendo uma diferença entre o que a mineradora quer pagar e o que a gente merece receber. Exato. Rita, esse valor, ele vale lembrar que já tem muitas coisas que a Vale já pagou, que compõem ou não esse valor, então fica muito difícil falar em número, mas ele vai ser apresentado, vai haver total transparência, a empresa cedeu, o Estado cedeu também, algumas coisas que estavam sendo solicitadas foram revistas,
que havia ali às vezes algum excesso, e o que nós precisamos fazer é um bom acordo. Eu quero lembrar aqui que o acordo referente à tragédia de Mariana foi da ordem de 4,5 bilhões. Então a magnitude desse acordo é outra completamente diferente. E em cima do mesmo tema, governador, eu convivo, né, eu moro em Nova Lima, eu sou vizinha de mineração e eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a segurança do cidadão em relação à fiscalização da atividade minerária e do que está sendo feito para que a gente possa dormir tranquilo em relação à segurança. Rita, a segurança das barragens hoje, com toda certeza, está num patamar muito diferente do que era antes da tragédia de Brumadinho. A tragédia de Brumadinho, muito mais do que a de Mariana, foi um divisor de águas. E hoje as barragens são monitoradas, aquelas que têm algum grau de risco, que são poucas, têm um acompanhamento muito mais próximo, e o setor de mineração está passando por uma transformação muito grande. Eu penso que em pouco tempo, todas as barragens que estão com algum grau de risco vão ser totalmente descomissionadas, desfeitas, já está acontecendo esse processo, e a mineração que ficar em Minas vai passar pelo processo que eles chamam de processo a seco, que já existe em várias mineradoras, que em vez de você fazer uma barragem, você cria uma montanha, que é inerte, que não tem como causar qualquer tipo de acidente. Então eu creio muito que eu fui, infelizmente, o último governador que assistiu essa tragédia em Minas Gerais. Nós estamos trabalhando, a Assembleia aprovou a Lei Mar de Lamas, nunca mais, para que realmente esse tipo de evento não ocorra mais em Minas. O mineiro merece dormir tranquilo, sossegado, trabalhar tranquilo, sossegado. Já temos uma pandemia, né? Então é menos uma preocupação. Então a mineração está caminhando para ficar muito segura no estado de Minas Gerais. Muitas medidas foram tomadas e com toda certeza a chance do que aconteceu em 2019 em Brumadinho e 2015 em Mariana voltar a ocorrer é cada dia menor. Graças a Deus, né, governador? Porque a coisa não é fácil para quem mora próximo de mineração, não. Mas, voltando também aí dentro da economia, na sua campanha, o senhor falava em diminuir a participação do Estado, né, da economia, na privatização das empresas estatais. Como é que nós estamos nesse quesito aí? Rita, você tocou num ponto muito importante. Você que é jornalista, e vejo que os meios de comunicação têm um peso muito grande, nós teríamos condição de fazer uma senhora matéria jornalística em Minas Gerais sobre o quanto as empresas estão deixando de crescer por falta de energia elétrica. O quanto algumas pessoas não mudam para suas residências novas porque a CEMIG pede 2 anos para poder conectar essas casas nesse sistema. O que nós queremos é que quem investe, gera emprego em Minas, quem tem uma casa nova, tenha condição, como acontece em outros estados, de ter essa energia disponibilizada com a maior agilidade possível. Isso não ocorre em Minas Gerais. Por quê? Porque a nossa empresa, a CEMIG, que eu respeito e gosto muito, nos últimos anos ela não investiu. Lembrando que o controlador dela é um estado que não tem dinheiro e que, pelo contrário, nos últimos anos sangrou a empresa muito mais do que deveria, distribuindo muito mais dividendos do que seria o adequado. A empresa ficou sem fazer investimentos e hoje ela não tem linhas de transmissão, não tem uma distribuição que consiga atender a demanda. Daí todas essas dificuldades. Em Unai, que eu visitei em 2019, eu fiz questão de ir numa propriedade rural, onde o fazendeiro me mostrou alguns pivôs centrais que ele investiu milhões
e que já estavam parados lá naquela ocasião há 3 anos sem produzir. Então, o que nós deixamos de produzir, de gerar emprego em Minas Gerais é muito grande. Temos saída para isso? Temos. O Estado não precisa vender a participação dele na CEMIG, não. É só nós termos aqui uma lei que permita a CEMIG receber investimentos com consequente aumento de capital e novos sócios no valor de 20 bilhões de reais, para que ela coloque esse parque em dia e tenha condição de atender o setor produtivo e o cidadão mineiro com agilidade e na quantidade que ele precisa. Então o Estado não quer vender, não. O Estado quer sim que a empresa tenha recursos do setor privado que está com excesso de liquidez. Você que é economista sabe que em alguns lugares do mundo o juros está negativo. Exatamente. Então, se vier investidor aqui para o Brasil, para Minas, será um senhor negócio para ele e um senhor negócio para o Estado de Minas. E os funcionários da CEMIG contra. Pensa bem, se essa empresa receber 20 bilhões, quantas oportunidades de emprego vão ser criadas lá dentro? E se essas pessoas não vão ser promovidas, já que eles que estão lá e conhecem o negócio. Nesse modelo que você está falando de aumento de capital, o Estado preservaria o controle? Não, aí o Estado perderia o controle, mas o Estado não está vendendo. O Estado continuaria tendo a prerrogativa, e seria o maior acionista, de ter ainda uma participação muito grande nas decisões da empresa. Seria tipo um modelo de Golden Share, que já foi até adotado na Inglaterra? Exato. Para aqueles que entendem aí do mercado financeiro, ela viraria uma corporation, né? Não teria nenhum controlador, mas o Estado, como maior controlador, teria ainda um grande poder. Não total. Mantendo, inclusive, nesse caso, até membros no conselho, etc. Exatamente. E eu lembro, Rita, uma coisa muito importante. Hoje o Estado tem o controle da CEMIG com 17% do capital. Se esse capital do Estado cair para 8%, os 8% vão valer muito mais do que os 17% de hoje. Porque na hora que a empresa deixa de ter intervenção, influência estatal, política, ela valoriza lá em cima. Então, para o mineiro, seria um aumento do patrimônio público. Nós já assistimos isso, né, na era das privatizações, o que aconteceu aí, né, com a Vale, com várias empresas que foram privatizadas, como elas valorizaram rapidamente depois da saída, no caso, né, da saída do controle do Estado. E a Copasa? A Copasa, que hoje já é listada em bolsa, já tem uma boa pulverização, nós podemos fazer algo semelhante a isso, mas o mais recomendável no caso da Copasa é que ela venha a repassar a concessão de áreas de cidades em lotes para um terceiro. Ela sairia dessas cidades, dessas áreas, e usaria esses recursos para poder universalizar no restante do estado o acesso à água e ao tratamento de esgoto. Então é uma manobra um pouco diferente, porque a energia elétrica, pela forma como ela é produzida, transmitida, você acaba tendo quase que de ter uma empresa só, numa grande área. O saneamento já é diferente, você pode ter ele bem mais dividido em diversas regiões do estado, o que seria muito bom, porque aí as diferentes regiões poderiam ser comparadas, aqui falta água, aqui não falta, aqui a tarifa é tanto, aqui é tanto, e com o tempo as empresas mais eficientes, que atendem melhor o consumidor, seriam aquelas que com toda certeza teriam as concessões garantidas. E não falta dinheiro para esse tipo de investimento, né? Também não falta dinheiro, falta vontade política. Tá certo. Agora, eu sei que nosso tempo está curtíssimo. E o Nióbio, a venda, como é que, passada a pandemia, o que você está pensando aí? Esse é o nosso grande tema na Assembleia, agora nesse ano, no primeiro semestre de 2021, porque nós precisamos da privatização da Codemig. Hoje o Estado já tem autorização para vender 49%, mas nós queremos vender, Rita, 51%, porque se 49% vale 10%, 51% vale 20%. Entende? Então nós não queremos que o mineiro saia perdendo. Então precisamos que a Assembleia
seja bastante atuante com relação a isso, porque nós queremos preservar o patrimônio do Estado. E é com esse recurso que nós vamos sobreviver até que as grandes reformas aconteçam no Brasil. Nós precisamos de uma reforma administrativa, precisamos de uma reforma tributária. Isso é que vai dar um cenário futuro para Minas e para o Brasil. Porque hoje as despesas continuam subindo de elevador e as receitas pela escada. O que nós temos feito em Minas é enxugar gelo. Qualquer descuido, nós vamos ter novamente aquilo que já aconteceu no passado, atrasos no pagamento. Então, a operação do NIOB é importantíssima para nós termos esse prazo aí para respirarmos. E para terminar, governador, o senhor manifestou a intenção de concorrer novamente ao governo de Minas. E como que o senhor vê o futuro? Qual é essa mensagem de esperança aí, depois do senhor virar bombeiro, apagar incêndio por tanto tempo? O que o senhor vê de Minas depois desse exercício de reequilíbrio do Estado? Até essa minha possível candidatura à reeleição, Rita, tem muito a ver com isso, porque depois de 2 anos eu percebo que eu estou aqui só apagando incêndios e vou continuar apagando. As parcelas para as prefeituras, os 7 bilhões e 200 milhões, eu só vou terminar de pagar essa dívida atrasada em dezembro de 2022. Então, nessa minha gestão de 4 anos, eu estou aqui por conta de pagar dívidas. Eu gostaria muito de estar fazendo uma gestão que trouxesse benefícios para o povo mineiro. É provável que com o acordo da Vale alguma coisa já seja feita, mas eu continuo crendo que um segundo mandato é que vai realmente propiciar que a gente venha a ter condição de fazer tudo o que planejamos, porque a situação do Estado, quando eu assumi, eu vi que era muito pior do que aquela que era informada. Mas eu sou muito otimista, acredito que o Brasil, apesar de todos os problemas, tem condição de fazer as reformas necessárias. E você que é economista sabe da importância dessas reformas. Eu sempre menciono que de 1900 a 1980 o Brasil foi a economia do mundo que mais cresceu. Nem Coreia, nem Japão, nem Estados Unidos superaram o Brasil nesses 80 anos. Nos últimos 40 anos, de 1980 para cá, nós ficamos nos países lanterna, os que menos cresceram. E nos últimos 10 anos, de 2010 para cá, nós estamos junto com a Argentina e Venezuela, como os que mais andamos para trás. Isso por quê? Porque nós não fizemos reformas nenhuma. Quais reformas foram feitas nos últimos 40 anos? Tivemos há 1 ano e meio atrás a reforma da Previdência, tivemos há 3 anos atrás a reforma trabalhista, e tirando isso não tivemos nada. E tivemos lá em 94 o fim da inflação, que foi extremamente importante. Mas hoje nós estamos operando como uma empresa que tivesse as mesmas instalações de 80 anos atrás. A maioria das nossas leis são leis antigas que já estão desatualizadas e que impedem o desenvolvimento. Então o Brasil precisa entrar no século XXI e precisa dessas reformas, a tributária, a administrativa, política, eleitoral, está tudo precisando ser mexido. Se alguém tivesse um armazém igual a 80 anos atrás, nenhum cliente queria entrar. E ninguém quer investir no Brasil, ninguém acredita no Brasil, porque aqui nós estamos igual esse armazém que há 80 anos não passa por uma reforma, não passa por uma modernização. Tá certo. Governador, muito obrigada. Eu terminaria com uma mensagem para os mineiros. O que o senhor tem a dizer para nós? Quer dizer, vamos acreditar no futuro, nós estamos fazendo tudo o que é possível. Com a vacinação, nós vamos vencer a pandemia e dias melhores virão. E Minas vai receber muitas empresas. Nós estamos deixando o Estado estruturado para receber empresas e dar aquilo que o mineiro mais sonha, que é um emprego que dá dignidade, que dá uma renda mensal para ele viver de forma razoável. É isso aí, vamos trabalhar, gente. Obrigada, Bruno. Ok.